Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Vamos ver aqui. Bom, a gente vai continuar falando de função afim que a gente falou na aula passada, né? Então, a gente viu que a função afim, ela tem o seguinte formato. Sendo que o A e o B são números reais, né? A gente já viu os casos todos, né? A gente vai ver algumas outras coisas, né? Zeros da função. Os zeros da função ocorrem em dois momentos, né? Ocorrem quando você faz y, que é o mesmo f de x igual a zero, ou quando você faz o x igual a zero. Tá certo? Por exemplo, vamos achar os zeros da seguinte função. fx igual a 3x menos 5. Tá certo? Então, primeiro, vamos fazer o x igual a zero. Esse é o primeiro zero, né? Vai ser, onde tem o x, você coloca zero. Simples assim, ó. 3 vezes 0, menos 5 igual a menos 5. Tá certo? Então, o primeiro zero da função ocorre quando y é igual a menos 5, que é quando você faz o x igual a zero. Isso aqui dá origem ao seguinte ponto. O ponto onde o x é zero e o y é menos 5. Na verdade, olha só, a gente sabe que o gráfico disso aqui é uma reta, né? Isso aqui é exatamente onde o gráfico, né, a linha, né, a reta, corta o eixo y, no ponto onde o x é zero e o y é menos 5. Né? O outro é quando o y, né, ou f de x é zero, tá certo? Aí você tem que fx é igual a 3x menos 5. Você sabe que o y que é o f de x, né? Então, você está dizendo que ele é zero, né? É o mesmo que o y, está dizendo que é zero, e isso é igual ao 3x menos 5. Né? Aí vai ficar 3x menos 5 igual a zero, 3x igual a 5, então x é igual a 5 sobre 3. Certo? Então, aqui, ó, você obtém um outro ponto, que é o ponto onde o x é 5 sobre 3 e o y é zero. Na verdade, os zeros da função são onde o gráfico corta o eixo x e o eixo y, perfeito? Quando o x é zero, então, o gráfico corta o eixo y no ponto 0 menos 5. Quando o y é zero, aí vai cortar o x no ponto 5 terços zero. Perfeito? Então, você faz o y zero, aí o x que faz isso ocorrer, né? O x que faz o y ocorrer é a raiz da equação, né? Que é 5 terços. Tá certo? Aí, nesse caso, é onde o gráfico corta o eixo x e aqui o gráfico corta o eixo y. Né? Se você fosse desenhar o gráfico, né, isso torna o desenho mais simples. Né? Com os zeros da função, você sabe exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Aí, por exemplo, aqui, né? Aqui é o x, aqui é o y, né? O ponto 0 menos 5. Digamos que o menos 5 esteja aqui. Aí o ponto é esse aqui, né? Tá certo? Digamos que o 5 terços esteja aqui, né? Esse é o ponto onde o x é 0 e o y é menos 5. E esse é o ponto onde o x é 5 terços e o y é 0. E daí você desenha o gráfico. Como você sabe que é uma função do primeiro grau, é uma reta, aí o gráfico é esse aqui, ó. Na verdade, é a melhor maneira de desenhar uma reta, né? Porque você tem dois pontos, você tem a reta, tá certo? Então, esse aqui é o gráfico da função fx igual a 3x menos 5. Perfeito? Exatamente dessa forma. Ok? Esses são os zeros da função. Ok? Olha só, o gráfico sobe, porque ó, o coeficiente do x é positivo, então o gráfico é subindo, né? Na verdade, o gráfico dessa forma
a gente fala que a função é crescente, mas eu vou definir isso agora. Aqui era só um exemplo para você achar os zeros da função. Porque os zeros é exatamente onde o gráfico corta o eixo x e o eixo y. Tá certo? Bom, agora vamos apagar. Então vamos lá. Função crescente. O que é uma função crescente? A função f é denominada crescente quando dados x1, x2 no domínio da função com x1 menor que x2, tivermos f de x1 menor que f de x2. Perfeito? A ideia é a seguinte. Então, tu tem dois caras no domínio da função. Aí tu sabe que um é menor do que o outro. Se a imagem do que é menor for menor que a imagem do que é maior, se isso ocorrer, a função é exatamente crescente. Perfeito? Ah, podia ser diferente? Claro que podia. Podia ser o contrário. Podia ser assim, ó. Se o x1 é maior que o x2, então o f de x1 tem que ser maior que o f de x2. Na verdade, eu sempre penso assim. Se quando você tiver x1 menor que x2, quando você achar as imagens, a desigualdade não se alterar, a desigualdade é a mesma, né? Desigualdade é a mesma, né? Então, isso caracteriza sempre a função crescente. Perfeito? Caso contrário, seria decrescente, que a gente vai ver o caso. Olhe como exatamente é isso que acontece. Quer dizer, essas duas coisas, né? Pode ser desta forma ou desta outra, né? Imagina o seguinte, aqui tu tem o gráfico de uma função que é crescente. Tu tem o gráfico de uma função que é crescente. Aí aqui está o x1 e aqui está o x2. Por que estão dessa forma? Porque aqui eu estou dizendo, ó, que o x1 é menor que o x2. Claro, quem está mais à esquerda é menor que quem está mais à direita. Aí o que acontece? Ó, a imagem do x1, obviamente, a imagem do x1 é o f de x1. E a imagem do x2 é o f de x2. Tá certo? O que nós sabemos? Quem está mais à direita é maior e quem está mais para cima é maior. Por quê? Porque a reta, né, aqui é a origem e ela cresce para cima no y e cresce para a direita no x. Então, ó, o x1 é menor que o x2. Como a função é crescente, o f de x1 também é menor que o f de x2. Perfeito? Ó, a função sobe, né? Se ela sobe da esquerda para a direita, é porque ela é crescente. Aí, aquele outro caso que eu lhe falei, né? Imagina que esse aqui é o x2 e esse aqui que é o x1. Aí é aquele outro caso, né? O x1 é maior que o x2. Por quê? Porque ele está à direita, né? Aí o que acontece? A imagem do x2 está aqui, ó. E a imagem do x1. Veja que eu não alterei o gráfico continuou crescente. Mas o que aconteceu? x1 maior que x2, x1 maior que x2, conclusão, o f de x1 também é maior que o f de x2. Então, são duas formas de definir que uma função é crescente. Se o x1 é menor que o x2, então o f de x1 é menor que o x2. Se o x1 é maior, então o f de x1 é maior que o f de x2. Então, isto e isto aqui, ó, caracterizam a função crescente, né? Como eu lhe disse, eu sempre penso assim, ó, se a desigualdade permanecer tanto nos valores do domínio quanto no do contradomínio, na imagem, né? Ó, se a desigualdade permanecer, isso caracteriza
a função crescente. Perfeito? Professor? Tá simples, né? Agora vamos ver a decrescente. Professor? Oi? É possível o x1 ser maior que x2 no gráfico, porque, tipo, não segue uma linha de raciocínio, o eixo x? Como é que o x1 seria maior que Esse o aqui é o x2? José, Se ele tá esse mais aqui é perto da o... origem. Olha aí, esse aqui é o José, esse aqui é o João. Quem está mais perto da origem? O José. Então o José é menor que o João, né? Isso. Não, mas eu não quero. Agora eu quero que esse seja o João e esse seja o José. Quem está mais perto da origem é o João? Então o José é maior que o João. Não faz diferença. O número que eu escrevo aqui, ó, é só o nome da variável. Perfeito? O que diz se ele é maior ou menor é onde eles estão. O Entendi. cara que está mais à esquerda é menor que o cara que está mais à direita. Não é? Ou o cara que está mais à direita é sempre maior que o cara que está mais à esquerda. Assim como aqui, ó, o cara que está mais acima é sempre maior que o cara que está mais abaixo. Por quê? Porque é assim que tu conta. 0, 1, 2, 3, 4. Número. Aqui é nome. Estou dando nome para esse ponto, estou dando nome para esse ponto. Então, o número que é representado aqui, o número que é representado aqui, ó, esse número, obviamente, é maior que esse. Por quê? Porque ele está mais à direita e esse está mais à esquerda. Esse aqui é só o nome dele. Entendeu? Entendi. Perfeito? Tá, agora o outro caso. Função decrescente. A função f é denominada decrescente a função f é denominada decrescente quando dados x1 e x2 com x1 menor que x2 tivermos, aí aqui é que muda. Quando ela sobe, sempre que ela sobe, ela respeita o sinal. Então, esse tem que ser igual a esse. Esse igual a esse, como aqui, né? Agora, quando ela decresce, ela não respeita. Quando ocorre alguma coisa, quando ocorre uma desigualdade no domínio, no contra-domínio, a desigualdade muda. Né? Você vai ver que vai acontecer a mesma coisa aqui. Vou até só apagar esse aqui, não vou nem apagar o todo. Né? Agora tá. Agora vamos lá. Agora eu estou dizendo que o x1 é menor que o x2. Então, o x1 está aqui, né? Estou dizendo assim, ó, o x1 é menor que o x2. A imagem do x1, ó, é o x1, e a imagem do x2, claro, que é o f de x2. Tá certo? O que aconteceu? Né? Agora, olha só, vai mudar o gráfico, né? Vai mudar, não sei nem se vai ocorrer aí, né? Agora, o seguinte, agora a minha função, ela é decrescente. Então, ela desce, né? Esse aqui, ó, é o x1, tá aqui a imagem dele, o f de x1. Esse cara aqui, ó, é o x2 no gráfico, né? Ó, tá aqui a imagem dele. A imagem é só apontar no gráfico e trazer para o eixo y que você acha a imagem, né? Ó, x1 chegou no gráfico, traz para o eixo y que você tem, né? Tá certo? Aí o que você tem aqui, ó? x1 menor que x2. Por que é menor? Porque o x2 está mais à direita. Quem está mais à direita é sempre maior do que quem está mais à esquerda, né? Porque essa é a ordem em que o eixo x cresce. Né? Mas olha só, quando você olha no eixo y, a imagem do x2 é que é menor que a imagem do x1. Não é? A imagem do x2 é menor que a imagem do x1, ou a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Ó. Inverte o sinal. Né? A função decrescente faz isso. Ela faz o sinal invertido. Perfeito? Tá certo? É isso. Aí, ó, se você pegasse o contrário aqui, né? Ó, tá? Fixado isso aqui, ó. Imagina que você pega o contrário. Você inverte aqui, ó. Aqui para 2 e aqui para 1. Quem é maior? Agora, ó, o x1 que é maior que o x2. Aí, olha onde é que está a imagem do x1. Aqui. E olha onde é que está a imagem do x2. Aqui. Aí, o que aconteceu? Que a imagem do x2 é que é maior que a imagem do x1. A imagem do x2 é que é maior que a imagem do x1. Ou a imagem do x1 é menor que o x2. Então, ó, novamente, ó, se eu pegar x1 menor que x2, pela função ser decrescente, inverte o sinal. Se eu pegasse x1 maior que x2, como eu peguei aqui, ó, como a função é decrescente, inverte o sinal. E o f de x1 é menor que x2.
É isso que caracteriza a função crescente e a função decrescente. Ela inverte o sinal. Tá certo? Por quê? Porque é da forma com que você desenha o gráfico isso ocorre, né? E por causa da forma com que você desenha o gráfico que isso ocorre. Perfeito? Por causa da forma com que você desenha o gráfico é que isso ocorre. Tá ok? É a forma com que você desenha o gráfico. A coisa muda. Tá certo? Não é? Ó? Quando você está subindo, ó, quando você está subindo, então daqui vai ser daqui, fx1. Né? Aí que está mais em cima vai estar mais em cima. Então não importa quem é maior ou quem é menor. Do jeito que você pegar, o sinal permanece o mesmo. Mas quando ela decresce, você está invertendo as coisas. Né? Por quê? Para cá cresce e está descendo. Né? Para cá vai seguir uma coisa, para cá sempre cresce, mas daqui, como está descendo, o y vai sempre diminuir. Né? Porque, na verdade, esse negócio de crescer e decrescer é no y. Né? É o y que aumenta ou diminui. Conforme o x cresce, o y diminui, decrescente. Conforme o x cresce, o y cresce, então é crescente. Perfeito? Essa é a ideia de função crescente e decrescente. Né? Aí, quando a gente estava olhando lá os gráficos da função afim, a gente viu o seguinte. Houveram 3 tipos de gráficos. Né? Vou apagar aqui. Que é só para fixar a definição de função crescente e função decrescente, né? Que a gente vai usar essa ideia. Né? A ideia é bastante simples. Se o gráfico sobe, a função é crescente. Se o gráfico desce, a função é decrescente. Se o gráfico fica uma linha paralela ao eixo x, a função é constante. Perfeito? Não importa o desenho que faça. Né? Ok? A gente viu o seguinte. Que na função afim, que é f de x igual a ax mais b, a gente viu o seguinte, que se o a é menor que zero, aí o gráfico era assim, né? Tá certo? Se o a era igual a zero, aí a função era assim, né? Aqui o gráfico da função. Esse aqui é o gráfico da função. O gráfico da função é a linha, né? O gráfico da função. Vou até pintar de outra cor para ficar destacado, né? Tá? Vou já pintar de outra cor. E aqui é quando o a é maior que zero, né? Então vamos lá. Aqui. Assim é decrescente. Assim é constante. E assim, ó, é crescente, né? O gráfico da função. O gráfico da função. Tá certo? Então aqui, ó, a função afim é crescente. Aliás, é decrescente. Por quê? Porque o gráfico desce. Se você pegar 2x aqui, você vai ver que isso vai acontecer. Na função constante, ó, lembra que eu falei que esse negócio, a gente olha no y. Se o y está aumentando ou diminuindo. Aqui o y não muda de valor. Por isso que a função é chamada de constante. Para qualquer x que você pegue, a imagem vai ser sempre esse cara aqui, ó, onde corta no eixo y, que a gente já sabe quem é, vou já repetir de novo. E aqui, ó, f é crescente. Porque o gráfico sobe, né? O gráfico sobe. Tá certo? Outra coisa que a gente acabou de ver foi o seguinte. Vou colocar aqui em azul. Este cara aqui, ó, é sempre o B. A gente viu no exemplo. Tá certo? Este cara aqui é sempre o B. Este cara aqui, ó, onde corta o eixo Y, é sempre o B. Tá certo? Agora, esse cara aqui, onde corta o eixo X, é sempre menos B sobre A. E esse cara aqui, onde corta o eixo X, é sempre menos B sobre A. A gente acabou de ver no nosso exemplo, né? Tá certo? Nosso exemplo foi esse aqui, né? Foi menos 5 sobre 3, né? Menos deu mais, que deu 5 sobre 3. E o B era menos 5, foi onde ela cortou, né? Aqui, ó, são os zeros da função. Aqui é quando y é zero e aqui é quando x é zero. Aqui, ó, só tem quando x é zero. Aqui não tem quando y é zero, porque a função é constante. A não ser que a função seja igual a zero mesmo. Aqui, ó, quando o x é zero, dá o b, e quando o y é zero, dá o menos b sobre a. Né? Isso não faz diferença, né? O a é que diz se a função é crescente ou decrescente. Perfeito? Professor? É essa do gráfico. Oi? Na função constante, se a reta fosse, tipo, constante, só que na vertical.
Aí não é uma função, né? Eu até falei, né? Que não é uma função. Se a sua reta é assim, é claro que existe. Este é o caso onde você fala que o x é igual a, sei lá, a 5. Aí aqui no 5 a reta fica assim, ó. Por quê? Porque o y vai variar de valor, mas o x vai ter sempre 5, entendeu? Tá ok? Só que isso não caracteriza uma função, mas é um gráfico que existe, isso não tem problema. Tá certo? Isso não caracteriza uma função. Uma função tem que ser assim, né? Tá? A reta paralela ao eixo x é uma função, mas a reta vertical não é uma função. Perfeito? Tá ok? Existe sim, só não é uma função. Perfeito? Assim como tu tem a circunferência, né? Circunferência é um gráfico que existe. A circunferência é um gráfico que existe, sem nenhum problema, daqui no centro, né? Só que não é uma função. Tá ok? Não é uma função. Perfeito? Então, são dois exemplos lá de coisas que não são função, lá no cantinho, lá em cima. Agora, aqui, é só gráficos da função afim. Tá ok? Esses são os zeros da função e o caso da função, se ela é crescente ou não é crescente, né? A vantagem dos zeros é o que eu disse, que com eles você faz o gráfico da função direitinho. E se a função for constante, você já sabe que é uma linha paralela ao eixo x passando na constante que for a função, então não está difícil fazer os gráficos, né? Tá ok? Então vamos continuar. É isso que nós temos sobre função afim. Ah, não, ainda tem mais uma coisa. Posso apagar? Posso apagar aqui? Tem um sala de aula, né? Me perdoe aí. Ó, da função afim ainda, a gente tem uma coisa chamada estudo do sinal. Tá certo? Podem ocorrer duas coisas. Na verdade, três. Mas uma das duas, que são as mais importantes, né? Se o A for positivo, tá certo? A gente já sabe que o gráfico é assim, né? Ó. A gente sabe que o gráfico é assim, né? Sobe. Ok? A gente sabe que este cara aqui, ó, é sempre o menos B sobre A. Se o A for negativo, aí a gente tem o seguinte gráfico. A diferença é que, em vez dele subir, ele desce, né? Mas esse cara aqui, onde corta o eixo X, ainda é menos B sobre A. Perfeito? Agora, o que tem a ver o sinal? Na verdade, o sinal, né, da função é você dizer onde o f de x é positivo e onde o f de x é negativo. É claro que aqui é simples. É só você pegar aqui, ó. Né? Quando é que o f de x é positivo? Para o positivo, o que você tem? Que o f de x seja maior que zero. Ou igual, né? Faz. Aí, quem é o f de x? Está aqui o f de x. Ó. É ax mais b. Maior que zero. Como você quer o x, você vai ter x maior que menos b sobre a. Então, quando o x for maior que menos b sobre a, então, ó, o f de x vai ser positivo, né? Vai ser sempre? Claro que não, né? Só quando a for maior que zero. Tá certo? Tá certo? Por quê? Mas e se a for menor que zero? Vamos já ver. Quando a é maior que zero, tá aqui, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Ó, as imagens para esse x desse lado aqui, ó, quando x é maior que menos b sobre a, as imagens dele são essas daqui, né? De qualquer número aqui, as imagens dele, ó, de qualquer número que você pegar, a imagem está acima do eixo x, não é isso? Então, ó, acima do eixo x, os y são todos positivos. Tá certo? Quando a é maior que zero. Tá certo? Agora, ó, eu estou vendo o caso em que o a é maior que zero. Veja bem, estou vendo o caso em que o a é maior que zero. É esse o caso que está sendo analisado aqui. Agora, para negativo, o f de x
tem que ser menor que zero. É a mesma coisa. Ax mais b menor que zero, x é menor que menos b sobre a. Né? Se você pegar qualquer valor para o x aqui à esquerda, né, no menos b sobre a, olha o que vai acontecer. A imagem dele ó, vai estar aqui abaixo do eixo x. Né? A imagem dele vai estar aqui, ó, o gráfico continua aqui, né? Ó. E a imagem dele vai estar aqui abaixo do eixo x. Tá certo? Os valores serão todos negativos, né? Tá certo? Então, se você pegar valores de x maiores que menos b sobre a, né, e colocar lá na função, o resultado, a imagem, vai dar sempre positivo. Caso contrário, a imagem vai dar sempre negativa. E claro, se você pegar o menos b sobre a, é onde a imagem é zero. Perfeito? Isso se o a for positivo. Né? Agora, se ocorrer do a ser negativo, aí que é esse caso aqui, né? É esse caso aqui, ó. De novo, vamos lá. Para positivo vai ser fx. Eu vou colocar só um e colocar os dois resultados aqui, tá certo? Fx maior que zero. Então, vai dar ax mais b maior que zero. Então, x vai dar maior que menos b sobre a. Aí você vai dizer, ó, mas deu a mesma coisa, professor. Né? Mas, na verdade, não deu, né? Porque esse cara é negativo, tá certo? Se esse cara é negativo, isso aqui tá errado. Né? Vou fazer assim, ó, olha só. Ax maior que menos b. Como esse aqui é negativo e eu quero x, eu tenho que multiplicar por menos 1, lembra? Quando eu multiplico por menos 1, isso fica menos ax menor que b. Tá certo? Aí o x tem que ser menor que b sobre menos a. Tá certo? Não é que é a mesma coisa que menos b sobre a. É a mesma coisa. Né? Tá certo? Mas o importante, ó, é que fica menor quando você quer o positivo, né? Quando você quer o positivo, o x tem que ser menor que b menos b sobre a. Mas é o que acontece aqui, ó. Se você não tivesse olhasse no gráfico, onde é que eu tenho o y positivo? Né? Na parte de cima, ó. Se eu pegar valores aqui, ó, a imagem é positiva, ó. Mas aqui, ó, está à esquerda do menos b sobre a, ou seja, o x é menor que menos b sobre a. As imagens são todas positivas. À esquerda do menos b sobre a. Diferente quando é positivo, que o positivo está à direita do menos b sobre a. Perfeito? Aí, se você quer resultado negativo, a ideia vai ser a mesma, né? Só que vai ser para o outro lado, né? Se você quer para negativo, você vai fazer a mesma coisa. Aí vai inverter, né? Ó, o que era para cá vai virar para o outro lado. Vai ficar x maior que menos b sobre a. E é o que acontece aqui, ó. Se você pegar qualquer valor aqui à direita do x, procure a imagem dele na função. Vai dar aqui embaixo. Vai dar negativo, né? Ó. Negativo. Tá certo? Então, se você pegar x maior que menos b sobre a imagem é negativa. Isso ocorre porque o a é menor que zero. Certo? Ok? Aí você pode dizer assim, professor, mas não era só resolver a equação? Em alguns casos é, mas você vai ver que vai ter caso que eu vou querer que você olhe para o gráfico. Tá certo? Vai ter caso que eu vou querer que você olhe para o gráfico. Tá certo? Então é assim que se faz o estudo do sinal da função afim. Tá ok? Então essa era a última coisa sobre função afim que faltava, né? O que a gente vai ver agora? Vamos ver as dúvidas dos colegas, tá? Eu só vou começar a função quadrática na próxima aula, porque eu quero fazer, tirar as dúvidas dos colegas, tá ok? Até aqui, tudo tranquilo? O professor não entende muito bem quando A é negativo. Posso apagar isso aqui? Pode, eu acho. De novo, a pergunta sem sentido, né? Imagina o seguinte, que não tem a seguinte função. F de x igual a, sei lá, 3x mais 6. Ok? Vamos fazer o gráfico dela. Vamos achar os zeros da função.
quando o x é igual a zero, eu vou ter o f de zero, aí eu vou ter 3 vezes 0 mais 6, e tem o ponto 0,6 no gráfico. Perfeito? Quando eu fizer y igual a zero, aí eu vou ter que o y, que é igual a f de x, é igual a 3x mais 6, eu quero que isso seja zero. Zero igual a 3x mais 6, eu vou resolver e vou encontrar que o x é menos 2 e tem o ponto menos 2 e 0. Perfeito? Ainda tem o gráfico. Menos 2 e 0 e 0 e 6, né? Digamos que aqui esteja o 6, né? E completamente equivocado o meu gráfico, né? Não tá bom, não. Vou fazer de novo. Agora. X e Y. Pronto. Aqui o menos 2 e digamos que aqui é o 6. Aí eu vou lá. O ponto 0,6 é esse aqui. O ponto menos 2 e 0, o x é menos 2. E o y, né? O y é 0. Então tá aqui. Então é uma reta, né? Função afim, é uma reta, então eu tenho esse gráfico. Perfeito? Agora, olha só. Vou pegar aqui alguns valores. Eu tenho aqui o menos 2. Eu já sei que a imagem do menos 2, se eu colocar menos 2 aqui, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 6 dá 0, porque é onde o y é 0. Perfeito, né? Aqui, né? Tudo direitinho, né? Alguma dúvida até aqui? Agora eu vou pegar aqui, ó, a imagem do menos 1 e a imagem do 0. Se eu colocar 0, já fiz aqui, tá aqui deu 6. Se eu colocar menos 1 no lugar do 0, vai ficar 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 6 dá 3. Olha que legal. Se eu colocar valores... Tá errado aqui, né? Eu quero colocar valores menores, me perdoe aqui, ó. Menos 1 e 0. Agora sim, 3 e 6. Me perdoe. Eu quero colocar crescente para baixo, né? Ok? Aí, olha só. Agora eu vou pegar aqui o menos 3 e o menos 4. Se eu pegar o menos 4, 3 vezes menos 4 é menos 12, mais 6 dá menos 6. Se eu pegar menos 3, 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 6 dá 3. Até aqui, menos 3, desculpa. Alguma dúvida? Colega que teve a dúvida. Não, senhor. Você percebe que esse cara aqui é o que nós chamamos de menos b sobre a, né? O menos 2? Isso. Menos 6 sobre 3. Menos 2, tá certo? Tá. Como A é positivo, a gente viu direitinho, né? Como A era positivo, a gente falou o seguinte, que a função é positiva se o x for maior que menos b sobre a. Ou seja, se for maior que 2, né? Ó, menos 2 não. Menos 2. Se você pegar valores maiores que menos 2, né? A imagem dá positiva, não dá? Perfeito? E a função é negativa se você pegar valores menores que menos b sobre a, ou seja, valores menores que menos 2, o resultado é negativo. Olhando aqui no gráfico, é isso que acontece. Ó. Se você pegar à direita, né, aqui, ó, valores maiores, as imagens são todas positivas. Ó. Enquanto que você pegar menores que menos 2, as imagens são todas negativas, como diz aqui. Ó, né? A função, na função. Perfeito? Então, ó, esse aqui é o sinal da função quando A é maior que 0. É aquilo que eu falei que você disse que entendido, né? Perfeito, né? Tá ok? Uhum. Tá, agora vamos ver o outro que você disse que não entendeu direito. Vamos mudar aqui de mais 3 para menos 3. Né? Como aqui é menos 3, aqui vai ficar menos 3 vezes 0, não vai mudar, tá certo? Agora aqui muda, ó, é menos 3, então aqui em vez de dar menos 2, vai dar mais 2. Até aí, alguma dúvida? Não. É claro que, com essa mudança,
nós também mudamos o nosso gráfico, né? Olha como é que ficou o nosso gráfico agora. 0,6 e 0,2, né? O nosso gráfico antes era crescente, não era? Agora o nosso gráfico, infelizmente, é decrescente. Perfeito? O ponto 0,6 está aqui. E o ponto 2 e 0 está aqui. E o gráfico é esse, de uma função decrescente. Tá certo? Tá ok? Assim, antes de falar isso aqui, ó, lembra que a nossa função era 3x mais 6. Se você quer saber quando é que 3x mais 6 é igual a 0, isso aqui é a função, né? Ó? É isso aqui. Quando é que f é maior que 0? Olha como vai dar isso aqui. Vai dar x maior menos 6 sobre 3 menos 2. Assim como o outro daria x menor que menos 3, que é esse outro aqui. Menos 3. Menos 2, que é esse outro. Perfeito? Que é o que eu te disse, ó. Maior continua maior. Tá certo? Se eu quisesse menor, também daria menor. Por quê? Porque a função é crescente. Tá ok? Agora temos um caso diferente. Temos que a função é decrescente. Né? Ó, o zero dela é esse aqui. Ó. Vou pegar aqui valores menores. 1 e 0, e aqui valores maiores, 3 e 4. A imagem do zero eu achei, deu 6. A imagem do 1, menos 3 mais 6, 3. A imagem do 2 eu já sei que é 0, está aqui, né? A imagem do 3 vai dar menos 9 mais 6, menos 3. Menos 12 mais 6, menos 6. Você viu que inverteu os sinais? Inverter o sinal significa inverter a desigualdade quando a função é crescente. Quer ver? Ó? Se você pegar valores menores que 2, tipo o 1, o 0, o menos 1, e for atrás da imagem dele, né? Ó, tem que trazer aqui depois o y. Dá positivo, né? Ó? A imagem do 0 é positiva. A imagem do menos 1 aqui, ó, sei lá quanto é que vai dar, mas vai dar um cara positivo, né? Ó? Que é aqui, ó. X menor que 2, a função é positiva. Veja que inverteu, né? Antes, aqui tinha dado maior e aqui tinha ficado maior, né? Quando era decrescente, inverte. Perfeito? Agora, quando eu quero f menor que 0, olha, o f dá menor que 0, né? Ó, o y, que é o f, a função, dá menor que 0 quando x é maior que 2. Perfeito? Tá ok? Mas como que inverte, né? Aí foi isso que você não entendeu, eu acho. A inversão. Pelo seguinte, imagina que você quer procurar direto sem olhar no gráfico, né? Você sabe que para a esquerda do 2 é positivo e para a direita é negativo. Agora, imagina que você quer a mesma coisa, mas sem analisar o gráfico, sem fazer as continhas, desse jeito, pelo menos. Você quer direto. Eu quero saber exatamente onde é que a função é maior que 0. Olha o que ocorre. A função é isso, né? Aí lembra que eu multipliquei por menos 1? Naquela hora? Quando eu multiplico por menos 1, por quê? Porque aqui é negativo. Lembra que o A é negativo? Então tem que multiplicar por menos 1. Vai ficar 3x maior, não. Quando multiplica por menos 1, inverte. Sempre que multiplica por menos 1, inverte. Vai ficar x menor que 2. Então, ó, a função é positiva quando x é menor que 2. Aqui dá direto, né? Você pode fazer assim, é claro. Mas eu quero que você entenda isso, porque a gente vai precisar disso daqui a pouco. Tá certo? Aí, mesma coisa. Ah, mas tem que fazer para maior, para menor que 0. Tem problema, faça para menor que 0. Tá certo? Aqui é menor, né? Aí, quando você multiplica por menos 1, vira maior. Que é o que a gente analisou no gráfico e deu, né? Função negativa, o x tem que ter valores positivos aí. Os resultados aqui, ó. Se você pegar valor maior que 2 e colocar aqui, ó, a imagem vai dar negativa, né? Sei lá, 10. Maior que 2 pode ser 10.
Menos 3 vai dar menos 30, mais 6, menos 24, né? Que é o que ocorre aqui, né? Na verdade. Certo? É isso que ocorre. Ficou melhor agora de ver o que acontece? Ficou. Por que tem que multiplicar por menos 1 para você chegar no resultado direto? Ou desenho o gráfico e analisa o gráfico. Vai dar na mesma. Tá certo? Entendido, colega? Oi? Entendido. Tá certo. Agora sim, os colegas aqui pediram para eu resolver algumas questões aqui, tá certo? Eu vou começar com a do colega que postou aqui agora. Acho que foi. Não sei quem foi. Ele quer saber como resolve a número 1 da lista 1.4. É isso mesmo a pergunta, colega? A letra D, dá 1.4. A letra D da 1.4? Ah, tá. Eu não vou resolver, não. Tu vai resolver aí. Eu vou só começar aqui para ti. Tá bom? Porque tu vai ver, ó, professor, assim é muito fácil, assim até eu resolvo. Ó, o colega percebeu o seguinte, que há um complicador, né? Há uma fração elevada ao quadrado. Aí ele esqueceu da segunda aula. Ou a terceira. Não sei, a segunda ou a terceira. Não é? Mas pode ser que ele tenha entrado atrasado. Lembra que quando tem uma potência na multiplicação ou na divisão, na multiplicação, assim, ó, A vezes B elevado a uma potência. Esse cara vai para os dois. Aí tu resolve, normalmente. Mesma coisa se fosse um quociente, porque, na verdade, o quociente, já falei que é multiplicar pelo inverso, né? Também vai para os dois. Mas como assim vai para os dois? É fácil, né? Lembra que é multiplicar pelo inverso? Se é multiplicar pelo inverso, então vai para os dois como aqui, né? A n vezes b menos 1 elevado a n. Então vai ser a n vezes b menos n. Aí a gente viu também que a n é o cara que está em cima. Para eu ficar esse aqui positivo, é só jogar para baixo. Então, ó, esse vira esse. Perfeito? O n vai para os dois. Tá ok? Então é isso que vai acontecer aqui, ó. X ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre x mais 8 ao quadrado. Aí você resolve e terminou. Entendido, colega? Entendido. É simples assim, né? Ainda bem que não tem questão difícil, porque eu não gosto de passar questão difícil não, bicho. Ó. Tô te falando. Deixa eu fechar essa e abrir a outra. E eu nem apresentei, né? Mas tá lá escrito direitinho, tá tudo certinho, né? Deixa eu voltar para apresentar. Mas aí não tem problema. Aí vamos lá. Aí vamos tirar essa. Aí vem a outra, que é essa aqui. Vamos lá visualizar. Modo de tela cheia. A colega pediu para a gente resolver aqui, ó. Ela não entendeu como é que faz a questão 7, né? Seja a função polinomial definida por f de x igual a x à quarta, menos 3x ao cubo, mais 3x menos 9. Vou escrever aqui, para a gente pensar nela, né? Certo? Vou escrever aqui para a gente pensar nela. fx igual a x à quarta, menos 3x ao cubo, mais 3x menos 9. Bom, aí o que diz em seguida? O fato de x3 ser um zero da função, o que significa o x3 ser um zero da função? O x3 é raiz da função. X igual a 3 é raiz. Ser zero é ser uma raiz. Por quê? Porque é um número que substitui aqui, ó, e o y dá zero. Lembra que a gente falou zero da função ainda agora? Quando o y é zero, você tem lá o x respectivo, né? Que é chamado de raiz da função. Tá certo? Ou do polinômio, no caso. Ser um zero da função f é equivalente ao fato de o polinômio ser divisível por... Aí, olha só. Então, você sabe o seguinte. Se eu colocasse aqui, ó, f de 1, o que eu estaria procurando? Alguém pode me dizer?
quando o y for 1, quando o x for 1, vai dar um y de algum valor. Pois é, eu estou procurando o y respectivo, né? O valor numérico do polinômio para x igual a 1, né? É como se eu dissesse assim, deixa eu só terminar. 1 menos 3 mais 3 menos 9. Se eu não errei nenhuma conta, isso dá menos 8. Se eu estiver errado, você olha aí. Então, olha só. O valor numérico do polinômio f de x, que é o nome dele f de x, em x igual a 1, é menos 8. Então, ó, quando você coloca um número aqui e substitui, você está achando o valor do polinômio naquele número, o valor numérico dele, perfeito? Tá ok? Olha que coisa interessante, né? Eu vou escrever isso aqui também. Quando eu digo isso, o que é que eu quero dizer? Eu já sei o seguinte, se eu disser que o x é 1, isso implica que o f de 1 é menos 8. Pensando assim, ó, o que eu estou dizendo sobre o f de 3? Quando eu vou substituir o f de 3 aqui, ó, o 3 vai dar quanto? Hã? 0. Claro que vai dar 0, porque é raiz. Perfeito? Agora, olha só. Na verdade, a regra é assim, ó. Se o x é igual a A, o f de A, veja bem, é o resto da divisão de f de x por x menos A. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o f de 1, o f de 3, o f de 5, o f de 7, não importa, tá certo? É o resto da divisão quando você pega isso aqui e divide por x menos o cara que tu está olhando. Por exemplo, não, vou pegar o f de x e dividir por x menos 1. Eu não sei quanto é o quociente, mas o resto com certeza é menos 8. É isso que eu estou dizendo aqui, né? Já sei isso. Quer ver? Vamos usar o Briot-Ruffini, porque é do primeiro, né? É do primeiro grau, né? O divisor, então posso usar o Briot-Ruffini. Aí lembra que esse cara vem aqui sempre com sinal trocado. É menos 1 é mais 1. Que na verdade é o A. É x menos A, né? Então é o A com o sinal original dele, tá certo? Aí eu vou dividir por esse cara aqui, ó. Não é? Ó? Aí eu pego os coeficientes na ordem decrescente de expoente. Então vai ser 1 menos 3. Epa, tá faltando o quadrado. O que eu faço? Tá faltando o quadrado. O que faço? 0. 0. Não pode deixar de colocar. Aí o próximo é o com x e o próximo é o termo independente. Aí eu falei que separa esse aqui sempre, né? Aqui vai ficar o resto. Ó. Aqui vai ter que dar, vou até colocar, vai ter que dar menos 8. Perfeito? Tem que dar, porque é a imagem do 1. E ele não é raiz, é o resto. Então, ó, o primeiro repete, lembra? 1 vezes 1 é 1, menos 2. Menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2, dá 1. 1 vezes 1 é 1, menos 8. Perfeito? Agora, antes eu sabia só o resto, agora eu sei o quociente também, né? Ó. É x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x mais 1. Por que eu sei que é ao cubo? Porque eu estou dividindo alguém a quarta por 1. 4 menos 1 é 3, né? Divisão, né? 4 menos 1 é 3. Perfeito? Então, esse é o quociente, esse é o resto e esse é o divisor. Aí, no nosso problema, está dizendo assim, tá, vou fazer outro exemplo. Em vez de dividir por x menos 1 agora, vou dividir por esse aqui, ó. Pelo cara que é raiz. Então, é x menos 3. Vai mudar para 3 aqui, né?
cara é raiz, o colega falou, olha, se é raiz, o valor numérico é 0. Então, aqui vai ter que dar, porque isso é o resto. Sempre. Então, ó, o primeiro repete. 1 vezes 3 é 3. Não é isso? 3 menos 3 é 0. 0 vezes 3 é 0. Mais 0, 0. 0 vezes 3 é 0. 0 mais 3 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 é 0. Claro, é a raiz. E olha o resultado que deu. X ao cubo ao quadrado. X aqui é o termo independente. Então, deu x ao cubo mais 3. Por quê? O coeficiente do quadrado é 0 e do x é 0. Perfeito? Então, ó, quociente, resto, né? Como é raiz, o resto vai ser 0. Né? Dividido por x menos 3, tá certo? Aí tá perguntando aqui, ó. O fato de x igual a 3 ser um zero da função f equivale ao fato de o polinômio x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x menos 9 ser divisível por... Qual é a letra? Deixa eu colocar aqui de novo aqui na tela para vocês. Ei, eu vou ter que fazer de novo, né? Que eu estava apresentando, né? Deixa eu repetir de novo. É o jeito, né? Ó, aqui eu achei o valor numérico, como eu já tinha dito para vocês. O f de 1 deu menos 8, não é? Aí, ó, quando eu dividir por x menos 1, o resto vai ser menos 8. Não é? Vou fazer de novo porque eu acho que não vai sair na gravação. Então, vou fazer agora, de novo. Tá certo? Aí, ó, f de a é o resto da divisão de f de x por x menos a. Então, é x menos 1, né? Então, é 1, aí deu 1, dá 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, somando dá 1, 1 vezes 1 é 1, menos 8, que é o que a gente já esperava, né? O resto é menos 8. Tá certo? Com a raiz, o colega falou aí, ó, que a imagem do 3 é 0, porque é raiz. É o cara que faz o polinômio da 0. Então, como esse f de a é o resto, então, quando eu dividir aqui, ó, por x menos 3, o resto é 0, né? O resto aqui vai ser 0. Então, aqui, ó, vai dar 0 com certeza se aqui for 3, né? Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá. Repete o primeiro, né? 1 vezes 3 é 3, dá 0. Vezes 3 é 0, 0. 0 vezes 3 é 0. 0 mais 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Como a gente já esperava, o resto tem que ser 0. E o resultado aqui, ó, foi x ao cubo mais 3. Por quê? Porque o coeficiente do x ao quadrado é 0 e o coeficiente do x é 0. Perfeito? Então, conclusão. Como o resto da divisão do polinômio por x menos 3 é 0, é porque x menos 3 é divisor, né? A divisão é exata, então esse cara é divisor. Perfeito? Então é isso. Né? Agora vamos lá para a nossa questão. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Voltando para a questão, ó. O fato de x igual a 3 ser um número, ser um zero da função f, é equivalente de o polinômio x à quarta menos 3x mais 3x menos 9, né? O f de x, ser divisível por quanto? A, B, C, D ou E? Qual a resposta? D. D. Perfeito. D. Então, a colega queria saber isso, né? Além desse, ela também perguntou... Deixa eu ver aqui. Ela também perguntou por outros. Deixa eu ver se eu vejo aqui. A colega está assistindo? Que teve a dúvida dos polinômios? Oi, professor, fui eu. Tá, aí é o 7, a 12, 13 e 15, né? Isso. Certo? Isso mesmo. Vamos ver o 12, se eu preciso fazer, porque se eu não precisar, eu nem faço, hein? Vou botar. Considere o polinômio x ao cubo mais x. O número de soluções de p de x igual a q de x no conjunto dos números reais é... Você entendeu que ele quer as raízes dessa equação? Ó, isso aqui, na verdade, quando você iguala uma coisa a outra, você tem uma equação. Aí você precisa só resolver, né? Deixa eu escrever aqui na lousa. Já? Aí eu já volto para a gente ver, né? Aí quer saber quantas raízes tem. É claro que a gente não quer saber quais são, mas quantas são reais. Tá certo? Então vai dar
x ao cubo. Olha como que a gente está vendo, é só os reais. Se a gente fosse fazer como a colega estava vendo nos complexos, o resultado teria que ser 3, né? Mas não pode. Por quê? Porque eu estou olhando só nos reais. Que eu já falei que nos reais tem no máximo n raízes se o grau for n. Não é que tem n sempre. Só tem n sempre se for nos complexos. Mas, no caso, é isso. Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos voltar aqui. Olha só. Você tem aqui, ó. Você tem px, está dizendo que tem que ser igual a qx. É só você fazer isso. Ó. Px é x ao cubo igual a x ao quadrado mais x. Passa tudo para o primeiro membro. E daí você resolve. Esse é o problema? Você não sabe como resolver isso aqui? Hã? Eu sei Colega? sim, professor. Você resolveu sim. Você coloca o x em evidência, eu vou só começar. Aí vocês terminam aí, eu não vou fazer mais não. Já vou passar para o próximo. Tá certo? Aí, ó, um x é igual a zero, que é esse aqui, né? Para dar igual a zero, e o outro, isso aqui é igual a zero. Então, uma equação do segundo grau, a primeira já está resolvida, x igual a zero, e resolve a outra. Aí, se isso aqui tiver duas raízes reais, tá certo? Então tem 3 raízes. A resposta seria a letra D. Entretanto, se aquela função do segundo grau não tem raiz, então tem uma raiz, né? Que seria x igual a zero, aí a resposta seria a letra B. Se tiver duas raízes iguais, né? E não for o zero, né? Então vai ter duas raízes e a resposta seria a letra C. Você tem que resolver para saber. Entendido a ideia agora? Sim, professor. Perfeito. Então, vamos voltar para apresentar. É 12 e 13, né? A próxima é a 13. 12, 13. O resto da divisão do polinômio pelo polinômio aí tem que fazer, né? Aí tem que fazer, não tem jeito não, né? Tem duas maneiras de fazer. Tá certo? Deixa eu só copiar aqui e eu vou lhe mostrar uma delas e você tenta pela outra, que eu vou lhe dizer qual é. E você vai tentar. Tá certo? X à quinta menos 3x ao quadrado mais 1. E o outro polinômio é x ao quadrado menos 1. Acho que é isso. Então, vamos parar de apresentar e mostrar aqui para os colegas como é que tá. Uma maneira de fazer é aquele método da chave da divisão, né? Assim, ó. X à quinta menos 3x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Eu acho que isso dá muito trabalho. Bom, mas vamos lá. X à quinta, x ao quadrado, x ao cubo, né? Certo? Aí você vai ter aqui menos x à quinta, mais com menos é menos, vem para cá mais x ao cubo. Aí você vai lá. Esse aqui cancelou, não dá para fazer com ninguém, então ficou x ao cubo, mais não. Menos 3x ao quadrado mais 1. E daí continua, né? X ao cubo, x ao quadrado é mais x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, menos x ao cubo. Mais com menos é menos, vem para cá mais x. Tá certo? Tá ok? Acho que eu errei alguma coisa, né? Não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá. Aí tá. Cancela isso com esse. Aí ficou menos 3x ao quadrado mais x mais 1. Perfeito? Aí continua. Menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar menos 3. Aí vai ser o quê? Menos 3 vezes x ao quadrado vai dar menos 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Menos com menos dá menos, vem mais 3. Então, isso aqui vai dar, cancela isso com esse, x mais 4. Tá certo? Então, conclusão. Né? Só recapitulando. X à quinta, x ao quadrado, x ao cubo. X à quinta menos x à quinta.
mais com menos é menos, vem para cá mais x ao cubo. Tá certo? Aí cancelou esse, x ao cubo não soma com ninguém, repete esse. Vê que falta o termo em x, né? Tanto aqui quanto aqui, então isso não tem problema. X ao cubo, x ao quadrado é x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, vem menos x ao cubo. Mais com menos é menos, vem para cá mais. Cancela. Não tem ninguém para somar com x, ó, repete tudo, né? Perfeito aí? 3x ao quadrado com x ao quadrado é menos 3, tá certo? Menos com mais é menos, vem para cá mais, 3x ao quadrado. Menos com menos, mais, vem para cá. Opa, errei aqui, né? Já cometi um equívoco, né? Menos com menos é mais, vem para cá. Menos, ainda bem que eu conferi. Né? Menos com menos mais, 3 vezes 1 a 3, vem para cá menos. Então ficou menos 2. Ok? X, que não tem para somar com ninguém, menos 3 mais 1 é menos 2. Então, ó, o que é que tem aqui? Ó? Eu vou escrever assim. Você dividiu x à quinta menos 3x ao quadrado mais 1 por x ao quadrado menos 1 e encontrou o seguinte quociente. X ao cubo mais x menos 3 mais o resto x menos 2. Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? Aí eu falei para vocês que dá para fazer de outra forma, né? Qual é a forma? Ó, tem que dividir por esse cara. Esse cara aí, ó, não é a mesma coisa que x menos 1 e x mais 1? Esse cara não é isso aqui, ó? Então, dividir isto aqui por isso é o mesmo que dividir por esse, né? Mas dividir por esse, você pode dividir por esse e depois por esse outro. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Dividir por esse e depois por esse outro. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos pegar. O que significa dividir px por x menos 1? Lembra? O que você vai fazer? Aqui entra 1, que é esse 1 aqui, ó, de sinal trocado, né? Que é o divisor. E aqui o px. Só que na ordem decrescente expoente. Vai ficar 1, x à quarta é 0. O coeficiente do x ao cubo é 0. O coeficiente do x ao quadrado é menos 3. O coeficiente do x também é 0. E o termo independente é 1. E esse aqui separa. Né? X à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, o coeficiente do x e o termo independente. Lembra que tem que ser assim? Na ordem dos coeficientes, quem faltar coloca 0. O primeiro Professor? é 8. Quem é o termo independente mesmo? 1, não é? Ah, sim, sim. Não é? Tá. O primeiro repete. 1. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, tá certo? É menos 2. Mais 0 é menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então dá menos 1. Só recapitulando. 1. 1 vezes 1 é 1. Mais 0, 1. 1 vezes 1 é 1. Mais 0, 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 0 é menos 2. Menos 2 vezes 1, eu não preciso fazer... Ah, não. Preciso sim, porque estou dividindo, né? Não quero saber o resto. Quero saber o divisor. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 1, menos 1. Perfeito? Aí, ó. Eu dividi este aqui só por esse e encontrei. Como aqui é a quinta, o resultado é x à quarta. Encontrei x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 2. Você não precisa disso. Na verdade, você só precisa disso. Tá ok? Tá? É só para você ver, né? Mas não é esse. Não é isso que eu quero. Agora eu vou dividir aqui, ó, pelo outro. Tá ok? Esse aqui, ó, é o termo independente. Então, esse é que separa. Aqui vai ficar o resto. Tá certo? O resto. Porque agora eu vou dividir por x mais 1. Já dividi por x menos 1. Tá aqui, ó. Por x mais 1. Ó. Lembra que é de sinal trocado? Né? Ó. Mais 1. Então, aqui é... Aqui não. Aqui foi por 1 mesmo, né? Aqui que é o menos 1. Tá certo? Aí, ó. O primeiro repete. 1 vezes menos 1.
menos 1. Mais 1, 0. 0 vezes menos 1 é 0. Mais 1, 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 2, menos 3. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. E o resto é 1. Tá certo? Tá ok? Então, ó, o que eu botei agora? Esse aqui é mais 1. Lembra que é de sinal trocado e menos 1. O quociente do outro é esse. Mas vou repetir, que é o resultado do outro. 1 dividido por 1, vezes menos 1 é menos 1 mais 0. 0 vezes menos 1 é 0, mais 1 é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 2 é menos 3. Menos 3. Tá certo? Aí qual foi o resultado? Olha qual foi o resultado. Esse aqui, ó. Esse aqui é de grau 5 e esse aqui é de grau 4. Lembra? Então, esse aqui, ó, como eu dividi, é de grau 3. Então, é x ao cubo, mais, não tem o quadrado, x menos 3. Que é o que a gente queria, né? Tá certo? Então, dividir por x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que dividir por x menos 1 e depois por x mais 1. Você fazendo pelo Brio-Ruffin, você encontra a mesma coisa. Tá certo? Tá ok? Como ele queria só o quociente, né? Eu acho que é só o quociente que ele queria. Ou será que ele queria o resto e eu fiz serviço à toa? Não me recordo. O resto. Ah, então fiz serviço à toa, né? Como ele queria o resto, já tinha achado lá o x menos 2, né? Mas se ele quisesse o quociente, ó, você podia fazer pelo Brio-Ruffin, né? Tá certo? Bom, como ele quer o resto é x menos 2, que a gente já achou lá em cima, né? A gente achou aqui, ó, esse é o resto, né? A gente já havia achado o x menos 2, que é a letra E, né? Aí ela falou que era para pular para o 15, a colega. Vamos lá, para o 15. Seguinte, a soma de dois polinômios px mais qx é um polinômio de grau 6. E a diferença é um polinômio de grau 4. É válido afirmar que se... Bom, eu vou agora com você aí, né? O que significa você somar dois polinômios e o resultado dá um terceiro polinômio de grau 6? E mais, quando você subtrair, deu um polinômio de grau 4. Alguém pode me falar? Se você somou dois polinômios e o grau deu 6, é porque sobrou o de maior grau, que foi 6 na soma, não foi isso? Certo? Certo? Vocês estão entendendo, colegas? Sim. Você somou dois polinômios, aí deu de grau 6. Então, quando você juntou tudo, fez todas as operações, o maior expoente que apareceu foi o 6. Certo? Sim. Tá. Quando você subtraiu, deu de grau 4, então você somou, subtraiu, eliminou tudo. Então, o de grau 6 que tinha foi eliminado, não foi? Na verdade, eliminou tudo que tinha de grau 6 e tudo que tinha de grau 5. E ficou de grau 4. Certo? Sim. Aí, olha só. A letra A tem como estar certa? Não. Claro que tem. Porque, ó, tu tá invertendo, ó. Aqui tu tem px menos qx e aqui tu inverteu. Quando tu inverteu, aquelas coisas que eliminaram o de grau 5 e de grau 6, em vez de eliminar, foi somar. Entendeu? Vocês não... Então ele ficou provavelmente de grau 6. Então, provavelmente, Entendeu? o grau 6 está no quê? Não sei. Pensa assim, ó. Tu somou duas coisas e sobrou um negócio de grau 6. Perfeito? Perfeito. Como maior grau. Quando tu subtraiu, desapareceram todos os graus 6 e grau 5. Ficou grau 4. Tá certo? Por que desapareceu? Porque haviam simétricos de grau 6 com outro de grau 6, um simétrico de grau 5 com outro de grau 5 e desapareceu, certo? Certo, professor. Mas tu inverteu aqui, ó. Tu não inverteu? Sim. Então os simétricos trocaram de sinal, não foi? Sim. Então, eles não desapareceram, eles continuaram, entende? Ah, entendi. Sim. Ele meio que Perfeito? fez o Então, processo inverso. a resposta é a letra A, não tem nem que olhar o resto. Mas por que a B está errada?
PX e QX têm o mesmo grau? Pode até ser que tenha, mas eu não sei, né? Eu não tenho como afirmar. Tá certo? PX tem grau 5? De novo, eu não conheço PX, eu não tenho como afirmar. Ou seja, eu não tenho como afirmar B, C, D e E, porque eu não conheço os caras. As únicas informações que eu tenho é que a soma tem grau 6 e que a diferença deu grau 4. Então, quando eu subtrair aqui, ó, quando eu inverti a posição da subtração, os caras que foram eliminados trocaram de sinal no Q, tá certo? E em vez de ser eliminado, eles foi somados com os outros. Por isso que ele continuou de grau 6. Perfeito? Sim. Entenderam a diferença que aqui, quando tu fez PX menos QX, apareceram simétricos. Aí eliminou os de grau 5 e de grau 6. Se é que tinha algum de grau 5, né? Eu tenho certeza que tinha de grau 6 por causa da soma. Tá ok? Eu nem sei se tinha de grau 5. Mas se tinha, eles foram eliminados aqui, né? Ó, quando foi o P de X menos Q de X. Quando eu inverti, eu troquei o sinal, foi do P de X. Quando eu troquei o sinal do P de X, os que tinham simétrico lá ficaram com os mesmos sinais que tinham no Q de X. Os caras que foram eliminados, claro, né? Aí, ó, eles permaneceram. Então, o de grau 6 permaneceu. Tá certo? É uma questão de análise. E se tivesse o grau 6 no P e no Q? Aí eles seriam eliminados. Aí, o grau 5 no... Não, provavelmente era assim. Provavelmente tinha de grau 6 nos dois. Provavelmente. Pois é possível afirmar então que dos dois tem o grau 6, né? E o grau 5 são simétricos, né? O que tinha lá, né? Sim. O que tinha lá, né? Na verdade? Tá ok? É possível que sim. Tá certo? Tá ok? Uhum. Então quer dizer que P e Q têm o mesmo grau. Seria a questão B. Tu achas? Sim, porque Eu tenho para que eliminar o grau 6 para eu eliminar o grau 6, tem que ter eu o mesmo tenho que sinal. ter grau 6 nos dois. Os dois. Isso, professor. É verdade. Tu tem razão, ó. PX e QX têm o mesmo grau. QX menos PX tem grau 6. Porque teria que eliminar o grau 6 Ó, naquela e eu eliminei subtração. o grau 6, quando eu inverti, eu não eliminei o grau 6, não é? Ó? Então a A também tá legal, pô. Não é? Pois é, mas a B também. Mas a B também, né? Tá ruim esse aí, viu? Eu acho que as duas estão certas, então, né? PX e QX têm o mesmo grau. Isso aqui também é possível. É possível os dois, né? Então só não é possível esses aqui, porque não dá, né? Tá certo? Para que Não, tenha eliminado e dê grau 6, tem que ter grau 6 nos dois. Perfeito? E não professor, pode ter grau 7, porque senão teria sobrado, a outra diferença teria dado da grau 7, né? Ou aqui teria dado grau 7, e não foi o que aconteceu, né? Mas imagina que tivesse grau 7 aqui e aqui. Quando eu somei eles. Mas aqui, aqui teria que ter dado de grau 7, quando eu fiz a diferença, né? E não de grau 6. Tá certo. Eu acho que a resposta é a letra B. A letra A não dá, não. Porque podia ter grau 7 aqui e aqui, que podia ter sido eliminado, entendeu? Nessa soma. Por isso que ficou de grau 6. Mas se tivesse de grau 7 e grau 7 aqui, quando eu fiz a diferença e ficou grau 4, quando eliminou, né? Quando eu fiz o menos aqui, ó, e ele tinha sido eliminado aqui, ó, aqui ele não poderia ter sido eliminado. E deu o grau 4. Então, não, é verdade. Então, tem que ser a letra B a resposta, e não a letra A. A letra A não tem como estar certo. Professor, Tá você certo? parou de compartilhar. Oi? O senhor tinha Não, parado de eu sei, compartilhar. mas eu estou só comentando. Aí você lembra como é, né? Eu acho que não há problema, né? Eu acho que a letra A não tem como ser não mesmo, né? Me perdoe aí o lápis. Eu acho que só dá... Meu Deus do céu. Não está marcando. Agora. Eu acho que só dá a letra B mesmo, ó. Tá? Só dá a letra B. Eles têm que ter o mesmo grau. Tá certo? É isso aí, colegas. Então, ó, eu vou colocar essa... Deixa eu só parar de gravar aqui rapidinho.
Só um minuto.